Muito boa noite a todos do CPA Show. Estamos na fase decisiva da Copa do Brasil. O Santos praticamente carimbou a sua vaga para a final ao ganhar do São Paulo por 3-1. O São Paulo também perdeu o gol no final. Foi um jogo que o Santos também podia ter feito mais gols, né? Mas eu acho que, pelo que o Santos, a proposta dele no início do ano, que era racionar os seus custos, está chegando muito longe. O Dorival vai ter que tirar o coelho da cartola para o São Paulo conseguir vencer lá em Santos com uma vantagem de 3 ou 2 gols para ir para o pênalti. Então é uma missão quase impossível. Aqui no Rio de Janeiro tá teve a reunião da Federação do Futebol do Rio para não deixar, vamos dizer assim, acho que vão fazer medidas para que os clubes, como Flamengo e Fluminense, não joguem o seu time alternativo no Campeonato Carioca. Acredito que o Del Nero dizem que não pode sair do Brasil, o Marinho está preso na Suíça. Eu acho que isso aí é o seguinte: qualquer tipo de pressão, eu acho que os clubes agora têm que sustentar uma situação. O basquetebol hoje tem uma liga que melhorou bastante. Você consegue hoje visualizar as plataformas, os patrocínios na TV, pelo Facebook, do novo basquetebol do Brasil, das mídias, né? Então eu acho o seguinte, eu acho que o futebol tem que ir por esse caminho, mas tem que ter uma união. Acredito que o Alexandre Calil conseguindo fazer a Rio-Sul-Minas já vai ser um grande passo para conseguir consolidar uma liga maior, uma liga com todos os clubes, contando com o Vasco da Gama e com todos conseguindo ser proporcional, similar aos europeus, os italianos, os alemães, os ingleses, as maiores, os espanhóis, né? Apesar da Espanha estar com problema agora de pagar os clubes, né? Mas eu acho que já estão conseguindo name rights, que é um carro, era um banco, agora é um carro. Então eu acredito que o futebol brasileiro tem que partir para isso, não tem que dar mais passo atrás, tem que fazer uma ruptura com a confederação, se for o caso, e fazer a Rio-Sul-Minas, porque é o seguinte, não adianta ter uma solução assim, né, de uma hora para outra. Por exemplo, a Leves, ela tem um contrato com times das ligas, uma das ligas do esporte nos Estados Unidos. E ela entrou com sustentabilidade. Hoje você pode ver que ela vende muitas calças para executivos que vão de bike para o seu trabalho nos Estados Unidos. Então quer dizer, mas ela teve o primeiro passo. Você, antes de ter a solução, você tem que ter o primeiro passo. Ainda que nos primeiros anos você tenha algum tipo de prejuízo em relação, por exemplo, os clubes merecem ganhar mais, mas ganhar menos e depois vai de step. Por exemplo, a Rede Globo, fora os seus custos operacionais, estruturais e de empregados, gasta 1 bilhão no futebol brasileiro, pagando os clubes. Quanto ela não pagaria se nosso futebol fosse organizado? Quanto que a Record poderia também entrar na briga com a Rede TV Globo? Quer dizer, eu acho que é o seguinte, você fazendo futebol com o mercado atrativo, você consegue encher os estádios e a televisão não vai fugir, não vai tirar público também dos estádios. Você pode ver que o campo do Palmeiras hoje, ele tem jogos transmitidos pelo Palmeiras, mas a maioria dos jogos conseguiu ter um ticket médio elevado e um público elevado. Por quê? Porque é questão de repente, segurança. Você consegue chegar pela linha de metrô no estádio, o estádio é confortável. Então, às vezes, a pessoa, mesmo passando o jogo transmitido na fechada ou na aberta, a pessoa vai. Em questão de opinião da seleção brasileira, eu acho o seguinte: o jogador Dani Alves, que eu acho que ganha 6 milhões de euros por ano no Barcelona, ele deu uma opinião que a situação financeira do país pode estar prejudicando as críticas à seleção brasileira. Eu acho o seguinte, eu acho que a pessoa, todo ser humano, tem o centro do seu corpo dentro de si, com certeza, e eu acho que não tem que botar a culpa nos outros. Eu acho o seguinte, os estudiosos antigamente falavam que se a seleção estiver jogando bem, não adianta a população está passando fome e não vai criticar, vai ser até um óbvio do povo. Então eu acredito que a seleção estava jogando mal,
Se a seleção jogar bem, a desculpa não vai ser que a carne está cara, que o transporte vai aumentar. Acreditamos separar as coisas, até porque o Dani Alves ganha 6 milhões. É a mesma coisa de chegar para o presidente do Barcelona e falar bem assim, eu quero o meu aumento. Sabe por quê? Porque eu estou ganhando pouco e toda hora o meu telefone toca em casa. O presidente do Barcelona vai falar o seguinte para ele: meu filho, você joga no Barcelona. Se você não quiser que o teu telefone toque na tua casa para te incomodar, você muda de profissão. Ninguém vai te incomodar mais. Para terminar, sobre as críticas, né, vai ter agora, o Beckenbauer também vai ser investigado. Não sei se isso aumenta a chance do Zico na FIFA, mas eu acredito que agora parece que ele está tendo uma postura de candidato da FIFA. Hoje ele já não está, apesar da CBF não ter dado a chancela para ele se candidatar primeiramente, hoje ele não está mais com críticas à seleção. Mesmo que Dunga possa criticar a seleção de perdedores, entre aspas, no passado, ele não estava falando de Gilmar Reinaldo nem Dunga, ele está certo. Até porque as pessoas podem mudar sua profissão. O Gilmar foi empresário, depois ele foi diretor do Flamengo, depois foi empresário, os jogadores saíram do Flamengo, Adriano, Juan, Adriano, Juan e Reinaldo, mas eu acredito que eles saíram porque quiseram, está dentro da lei. É a mesma coisa. O Dr. Vantuil, ele foi advogado do Botafogo. Depois ele trabalhou no fundo de investimento que arrendou o campo, o clube do Zico, para quê? Para conseguir montar time e também trabalhar com venda de jogador. Acredito que até o Juninho e o Juan tinha porcentagem e foram do Botafogo. Se a pessoa mudar dos seus stakeholders, do seu trabalho para um outro, mas com ética, eu acho que não há conflito de interesse nenhum. Muito obrigado a todos, Deus abençoe.